Boa tarde, pessoal, que está entrando. Acho que já tá, que o pessoal já está entrando, sim, tá dando tudo certo. Boa tarde, pessoal. A gente está esperando aqui um minutinho para dar os 10 minutinhos aqui de entrada inicial. E aí a gente já começa, tá? Dá tempo ainda de correr para pegar uma água se precisar, pegar um café. Ixi, já não deu mais tempo para mim aqui. No meu relógio já deu 16h40. É, Então, já respeitando aqui o acesso de todos. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Ivesen Lourenço. Estou aqui como Head de Inovação da Vital. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? Estou vendo que tem gente aqui da FESP, tem gente do estado de São Paulo, tem gente de fora do estado de São Paulo. Então, super agradecido aí pelo momento de vocês, por essa doação de tempo. A gente vai ter um bate-papo aqui hoje bastante interessante. Eu estou aqui com uma colega de longa data, uma amiga também, a Luciana Mata, especialista aqui em design. Ela vai falar um pouquinho mais da história dela, mas a nossa ideia é bater um papo um pouquinho aqui sobre o papel do design na saúde, o papel do design para a inovação em saúde, principalmente. Acho que é um tema bastante interessante para a gente discutir, tá dentro da nossa lista aqui de itens essenciais para desenvolvimento e fomento da inovação. Então, fico super contente e muito feliz mesmo da Luciana ter aceitado esse convite e de poder ter doado também um pouquinho do tempo dela aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Lembrando que as lives da Vital acontecem uma vez por mês, né? Então, já agradeço aí a presença de todos. E aí, sem mais delongas ali, eu já vou convidar a Luciana para poder fazer a sua introdução. Luciana, obrigado. Obrigado mais uma vez, sempre presente aí nas nossas discussões. Por favor, introduza aí para o pessoal. eu que agradeço, Ivesen, a Unimed. Então, boa tarde a todas e todos. Agradeço ao tempo de vocês e ao interesse de vir aqui ouvir um pouco da nossa história, debater um pouco desse assunto que eu particularmente adoro, faz parte da minha trajetória profissional. Eu sou Luciana Mata, estou como Head de Inovação aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. É, o maior complexo hospitalar da América Latina, um hospital gigante, assim como a Unimed também o é, em número de colaboradores, número de pacientes, enfim, enorme. Estou aqui, vai completar 3 anos, agora nessa posição como Head de Inovação, e sou designer de formação, sou graduada e mestre em design, e vim contar para vocês um pouquinho dessa trajetória, o porquê agora a gente vê, está um pouco mais comum de ouvir as abordagens de design na saúde, abordagem de design em práticas de estratégia, de serviço. A gente ouve muito umas palavrinhas, design thinking, então o que, que isso quer dizer? E interessante que toda vez que eu conto para alguém que eu sou designer, estou dentro do Hospital das Clínicas, a primeira pergunta que normalmente uma pessoa falaria é: "Ah, você está trabalhando", pergunta não, né, talvez um comentário: "Você faz a comunicação, você faz as redes sociais?" E aí falo: "Não, poderia, mas não é sobre isso". Então ainda há um estranhamento não é algo tão consolidado no nosso país, mas a gente já vê essa experiência de designers dentro de hospitais, designers trabalhando para a área de saúde, para projetos de inovação em saúde, principalmente, a gente fala muito de Estados Unidos, um pouco de Europa, isso já é mais parte da rotina. Na minha trajetória, eu não comecei na área da saúde, acho que a área da saúde me encontrou, mas, acho que historicamente, como, todas as escolas de design, comecei minha graduação e pesquisa em áreas gráficas e de produto, que são as áreas mais clássicas que o design trabalha, mas depois, fui mudando de projetos, de objetos, de projeto, de disciplina, muito em função de como o mercado se comporta, isso faz parte da nossa trajetória profissional. Então, cheguei a trabalhar com algumas interfaces projetuais e, mais recente, durante a pandemia de Covid-19, houve essa oportunidade de entrar dentro do Hospital das Clínicas
E isso fala muito sobre o momento, né, um momento que a saúde buscava muitas respostas, buscava fomentar, soluções inovadoras, e encontrou na abordagem de design também respostas para isso. Então, o hospital montou uma equipe multidisciplinar para estruturar e fomentar alguns programas de inovação em saúde. E aí essa oportunidade chega até a mim e começa a minha trajetória dentro da saúde. Já me apaixonei, como muitos de vocês devem ser. É uma área que a gente encontra um impacto muito rápido, um impacto social, ver o nosso trabalho dando resultado, e isso foi muito, ainda mais durante a pandemia, ver isso foi importante. E hoje a gente cresceu, o nosso time tem mais designers embarcados, mas também outros profissionais. Isso também tem muito a ver com a visão que o design tem sobre projetos. Então, a gente trabalha de forma multidisciplinar, a gente traz todos para a mesa, a gente traz abordagens sistêmicas, mas a gente precisa de várias experiências para poder chegar em projetos inovadores, em inovações de saúde. Acho que falei um pouquinho sobre mim, puxando um pouquinho a sardinha sobre o design em si. Então, como eu disse, historicamente, até no Brasil, o design ele começa mais para os anos 60, vem de escolas, inspirações de escolas europeias, que estavam buscando muito responder a demandas da industrialização. A nossa industrialização é mais tardia, e essas escolas também se formam mais tardiamente aqui. E no começo ainda muito focada nas demandas de mercado, de indústria, então a gente fala muito de gráfico, produto, moveleiro, enfim, por isso que é comum essa associação de a gente pensar num designer para móveis, decorações, mas a verdade é que a disciplina em si, né, a área em si, ela busca responder a demandas, problemas da indústria, da sociedade, e propõe qualquer tipo de interface. Então, a gente está falando tanto de uma interface material, mas também imaterial. A gente fala de gráfico e produto, mas a gente também fala de serviço. Então, a gente tem designer desenhando serviços, a gente fala de estratégia também e de tecnologia. Então, isso tem se tornado agora mais na contemporaneidade, mais conhecido, esses designers trabalhando sobre isso. E o design traz dentro da sua formação e da sua prática, ele é muito orientado para o usuário. A gente trabalha projetos pensando sempre no usuário e colocando o usuário no centro. E daí já começam as primeiras interações e talvez sinergias com a saúde. A saúde fala muito do paciente no centro, mais atualmente, e o designer sempre colocou o usuário no centro. Então, a gente até amplia um pouco esse conceito de paciente no centro, porque a gente fala de usuários que também são profissionais, são colaboradores, são pacientes, qualquer um que faz parte desse produto, desse projeto, desse serviço, ele tem que ser colocado no centro do projeto. Então, desde o nosso começo, quando a gente vai começar a montar um projeto, a gente considera a visão dessas pessoas. E aí a gente tem uma série de abordagens para fazer isso. Então, diria que se eu fosse sintetizar o que é design para mim, então é uma prática que busca responder problemas, demandas da sociedade, de forma sistêmica, com processos e métodos bem estruturados, colocando sempre o usuário no centro, na mesa do projeto e das discussões. Então, seria um pouco sobre isso. Lu, você falou um pouquinho aí, só fazendo um pequeno parênteses, né? Você falou um pouquinho sobre a história, né, de como o design apareceu lá na década de 60, que a gente demorou um pouquinho mais de industrialização no Brasil e tudo mais, é por isso que o design também chegou um pouquinho mais tardio, talvez aqui nesse desenvolvimento. Mas aí você trouxe um pouquinho para os modelos, né? Então, o design é muito amplo, né? Quando a gente traz a temática, né? A matéria design, ela é extremamente ampla. E aí você começa a identificar já um pouquinho algumas sinergias com a saúde. Hoje, assim, olhando um pouquinho talvez para as temáticas que o design traz, né?
e essas sinergias dentro da área de saúde, como é que você vê essa integração pro hoje? Então, assim, pensando um pouquinho, a gente pode falar de design de produto, que talvez seja uma coisa um pouco até mais do nosso senso comum, mas aí a gente começa a entrar para design de serviço, que aí já começa a ficar um pouquinho mais elaborado. É, existem outras linhas de design ali que poderiam fazer sentido nessa aplicação dentro da área de saúde, e o porquê isso tem ganhado uma força tão grande, né? Então, talvez cada vez mais que as pessoas vão entendendo o que significa o design, o que é o design, as pessoas vão entendendo que ele tem mais correlações e cada vez mais sinergias com a própria prática da saúde. Tá? Eu queria fazer essa provocação para ti. Como é que você vê essas interconexões? Como é que você vê esses pontos? Ótimo, ótima pergunta, Ibsen. O design, ele não é uma área que trabalha para si mesmo, ele projeta para o outro. Então, ele sempre vai ter interface com outras áreas e a saúde não vai ser diferente disso. Se a gente está projetando, desenhando, co-criando, vamos pensar um aplicativo para monitoramento de um paciente com alguma doença, uma diabetes, alguma coisa assim, a gente está projetando para o outro, para a área da saúde, e a gente precisa estar inserido nessa área. Se a gente fizer dentro de si mesmo, provavelmente essa solução vai ser muito pouco assertiva e não vai ter nenhum valor para os envolvidos. Então, é uma área que, desde seu nascimento, ela trabalha com colaboração, ela é transdisciplinar, é, a gente fala muito de co-construção, para a gente conseguir se adequar e ser mais assertivo para essas muitas realidades dos envolvidos, né? Então, a gente reconhece que nenhuma disciplina sozinha vai conseguir, principalmente a saúde, abordar a questão complexa. Então, os problemas, eles, se a gente falar em problema, o problema ele transita entre várias áreas, ele não fica dentro de uma área, né? Ele não é exclusivo. Então, essa colaboração multidisciplinar entre design e saúde, ela tem ganhado muita relevância em sistemas de saúde não só nosso, então, como eu disse antes, Estados Unidos e Europa, isso tem se tornado uma prática. Se a gente pegar o NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra, a gente tem dentro dele designers trabalhando para desenhar os serviços, as estratégias, enfim, principalmente de atenção primária. Se a gente olhar para as duas áreas, como eu disse, as duas têm como foco a pessoa, o ser humano, então melhorar a condição humana, e trabalham com métodos bem rigorosos, a saúde também é bem rigoroso, com ferramentais, referências, tudo muito bem direitinho. As pessoas pensam às vezes que design não tem isso, mas tem bastante. A gente tem alguns referenciais, como que a gente tem usado bastante para fazer projetos. Talvez um dos mais conhecidos, as pessoas fazem muito workshop, pequenas pílulas de conhecimento, é o Design Thinking, né, que ele é um método que ficou muito famoso com aquele duplo diamante, que a gente fala de divergência e convergência, que a gente tem um momento que a gente fala sobre o problema, delimita bem esse problema. Eu não vou definir ele, falar especificamente, mas um pouquinho assim, macro. Mas a gente tem uma fase que a gente diverge, pensa sobre o problema, deixa ele bem delimitado e depois passa para a solução, e a gente prototipa e testa para a gente chegar em resultados, como eu disse, mais adequados para as pessoas. Esse é um método que tem sido bastante incorporado, não só na saúde, mas também em outras áreas de conhecimento, em outras áreas profissionais. Dentro do próprio Design Thinking tem uma abordagem que é chamada de Human Centered Design, que é o design centrado no ser humano, parece quase um pleonasmo, mas é bem o que se fala. Também tem alguns passos de como a gente utiliza. Enfim, tem uma infinidade, os nomes vão ser sempre de fora, a maior parte vem dos Estados Unidos, dessas abordagens. Uhum. Mais especificamente aqui no Hospital das Clínicas, em alguns dos nossos programas, a gente usa uma referência que é chamada de Biodesign, que é da Universidade de Stanford, que foi muito pensada aí, é uma abordagem específica para a área da saúde,
para desenvolvimento tecnológico, tem também bastante material sobre, acho que recomendo dar uma pesquisada, mas a gente usa muito para embasar os nossos programas, nosso programa especificamente Incube, de inovação em saúde, para empreendedores que estão começando a ter uma ideia de inovação em saúde, mas não sabem muito bem como tirar do papel e chegar na prática, como tornar isso um protótipo, como levar isso para o mercado. Então, a gente usa a estrutura do biodesign para fazer uma capacitação bem parruda e dar o passo a passo dos ciclos necessários para isso. Então, a gente começa desde essa validação do problema que a pessoa traz, então ela traz uma ideia de uma solução. Mas a gente começa lá do princípio, então, essa solução resolve qual problema? Será que esse problema é um problema mesmo? Será que isso está bem delimitado? Vamos conversar com os usuários? O design ele parte muito da observação, da empatia, como eu disse, põe o usuário no centro, então a gente tem algumas os ferramentais, algumas como entrevistas, observações, em que a gente vai conversar com os usuários, entender bem o problema, fazer as validações necessárias, e a partir daí a gente começa a partir para a solução, a gente faz ciclos de validações, prototipações, então a gente usa esses referenciais para a prática aqui no hospital, principalmente dentro do programa de inovação, mas eu sei que, assim como muitos dos que devem estar ouvindo, as áreas já estão começando a incorporar cada uma da forma como tem que faz sentido, mas isso já está mais no dia a dia de desenvolvimento de projeto. Acho que as palavras-chave de todas essas abordagens de design é a empatia pelo usuário, então essa capacidade de se colocar no lugar do outro, então a gente ouve bem, absorve tudo aquilo que essa pessoa passa, e aí a gente não está falando só, acho que diferente da saúde, de um histórico médico, a gente está falando de um histórico extra condição de saúde, a gente está falando da história de vida da pessoa, da jornada que essa pessoa faz. Então, uma pessoa que vai para um serviço de saúde, ela vem aqui para o Hospital das Clínicas fazer um exame de tomografia, se ela vai sentar na cadeira do médico, o médico vai perguntar muito sobre o que está acontecendo com ela do ponto de vista médico. Quando a gente está pensando de ponto de vista projetual, de uma abordagem de design, a gente vai perguntar desde que hora você acordou hoje, como se sentiu, você veio para cá como, a gente quer entender essa jornada de ponta a ponta, das condições socioemocionais, tudo isso vai ter impacto na nossa análise e no nosso projeto, então a gente talvez muitos de vocês já ouviram falar, a gente faz desde esse mapa da jornada da pessoa, a gente fala das personas, enfim, a gente tem uma série de ferramentais que a gente usa para tentar traduzir isso do ponto de vista para a prática projetual. Se eu puder fazer só um parênteses, Lu, que você trouxe um ponto bastante interessante que já começa, talvez, a reafirmar essa intersecção, né, do design com, não só entre intersecção, mas talvez essa sinergia, né, entre o design e a saúde, que é justamente essa questão da empatia e que eu acho que é inerente aos processos ali de saúde. A gente fala, os profissionais de saúde, poxa, você se entrega para resolver o problema da dor do outro, né? E aí a dor realmente física, tangível, muitas vezes, né? Nesse sentido. E aí a abordagem do design vem para complementar a visão, talvez para uma forma mais holística, né? Isso mesmo. De tratar e de considerar, né, aquela pessoa que está à frente ali do profissional de saúde, né? Exatamente, a E empatia ela vai trazer esses insights para nortear os nossos projetos, as inovações, as soluções, é dali com essa pesquisa com usuários, a gente vai, em primeiro lugar, revisar nossos pressupostos daquela solução, é muito comum quando a gente está projetando, a gente ter alguns pressupostos, algumas hipóteses, né, e às vezes está muito baseada na nossa experiência, uhum, mas não na do outro. Então a gente precisa falar e revisar isso o tempo todo, e aí trazer esses insights de projeto para ter proposta de valor, né. Então, tanto a empatia, a experiência, se não tiver valor para quem for usar, né,
a gente sabe que as soluções, ainda mais agora falando em questão de negócios, isso não vai ser utilizado. Não, é muito legal que quando você traz isso, né, esses pressupostos que a gente tem, muitas vezes a gente como profissionais altamente especializados, né, a gente entende muito sobre as técnicas, sobre as tecnologias que são aplicadas, e às vezes, para gerar a inovação que espera-se, tanto do ponto de vista de negócio, tanto do ponto de vista, né, da empresa corporativa, como também a inovação que o usuário ali tá esperando, às vezes nem sabe que ele precisa tanto daquilo, mas ele descobre que ele pode resolver a vida dele de uma outra forma diferente. Esse momento, né, de exploração aparece sendo como essencial, né? E aí eu queria já trazer um pouco para essa toada de como esses processos de design hoje aplicados dentro das grandes corporações, como você falou, tem tido uma adoção maior, tanto na área de saúde quanto nos mercados em geral, né? E hoje a gente vê muito a conexão entre é, modelos como o design thinking da aplicação, né? Um modelo de aplicação, né? Acho que eu posso falar assim, né? O modelo de aplicação do Uhum, design é o design thinking. A gente vê o Design Sprint, que é um modelo que foi desenvolvido lá pela Google Ventures. A gente já vê outros modelos de design sendo aplicados, às vezes até adaptações para a própria complexidade dos problemas que as empresas têm enfrentado, né? Acho que existe uma flexibilidade bastante interessante que o design traz para desenvolver ferramentas, não ferramental próprio, mas a abordagem própria, ali, um framework próprio. E como isso tem quase que se tornado uma transcrição, uma tradução dos processos de inovação. Muita gente tem traduzido ou considerado que os processos para gerar os processos de inovação, as metodologias de design aparecem como sendo uma das principais nesse processo. Como é que você vê isso e por que esse tema está chegando agora, enquanto, né, você mesmo comentou, no NHS a gente já tem designers atuando a nível governamental, a nível sistêmico, né, de trabalho sistêmico dentro do Estado, e aqui a gente ainda está dando passos ali, às vezes com equipes de design mais formatadas em áreas estratégicas, e o tema ganhando essa amplitude neste momento, mesmo considerando a complexidade e a multifatoriedade da saúde, que aí tem essa outra integração com a multidisciplinaridade que o design também traz como base, talvez, do seu trabalho. sim, não, acho que você tem total razão. A gente brinca aqui que a gente tropicaliza algumas abordagens do design, porque elas são abordagens que foram criadas em outros países com outras condições, outros desafios, e o nosso mesmo que a gente usa, o que eu falei, uma das referências ao biodesign, quando a gente traz aqui para a nossa realidade, e aí realidades específicas mesmo, o Hospital das Clínicas, um hospital público com todas os seus desafios próprios, a gente precisa tropicalizar. E a gente, da mesma forma que o design prega, entre muitas aspas, a gente vai adaptando, iterando, testando e rodando o ciclo com o próprio conceito para fazer sentido para as pessoas aqui que fazem parte do nosso programa de inovação. Então, é assim mesmo. É, e tem sido uma abordagem, você falou do design thinking, né? Uma abordagem muito utilizada na inovação, não só na inovação em saúde, mas inovação de outras áreas, porque é ancorada na compreensão das necessidades dos usuários, dos clientes, prototipa rápido, gera ideia criativa, testa, e aí a gente vê muito as companhias de software do Vale do Silício usando isso, e tem tido resultados importantes. É óbvio que aí, de novo, quando a gente olha para a área da saúde, uma coisa é você testar software em alguns contextos, que você pode jogar uma Uhum, versão beta muito rápido e testar e tal. Quando a gente olha para a área da saúde, e aí se a gente for olhar dispositivos médicos, biotech, a gente tem seres humanos, segurança, Anvisa, então não dá para trazer uma abordagem totalmente purista. A gente tem que, por uhum, isso que eu falo que a gente tem que tropicalizar, porque a gente tem que tropicalizar, porque a gente tem a Anvisa, que é uma agência que, então a gente nunca vai ser também inocente
né, em desconsiderar todas esse processo que existe, que precisa ser seguido, tem segurança do paciente envolvido, então é possível utilizar, mas a gente faz as nossas adaptações às realidades É, próprias. se me permite aí também um parênteses de novo, né? Mas assim, a gente tropicaliza o modelo, né? E aí a gente faz outras adaptações também por conta da área da saúde, né? Que aí a gente integra Exatamente. mais outros níveis de segurança, a gente entrega outros níveis de validação, não a validação que normalmente vem no framework pronto que você traz ali do protótipo e validação. Então, você falou, jogar um beta e acabou, o pessoal testa, e você vai acompanhando a utilização em cima dos KPIs lá que você Uhum, identificou, né, dos principais pontos de variáveis ali que você identificou, mas aí você traz isso para a área de saúde e tem que complementar com toda uma abordagem científica e uma abordagem considerando também os aspectos regulatórios nesse processo, né? Então, isso, acho super importante esse ponto, justamente porque a gente tem pessoas aqui que estão dentro da, área da operadora, que tem às vezes até situações um pouco mais administrativas, que podem isso, ser comparadas nas devidas proporções a aplicativos, e a gente tem pessoas que estão na área estão nas áreas assistenciais, estão dentro dos hospitais, e aí sim você tem que trazer um pouco mais de rigor nesse processo, porque aí você está ali, evidentemente, atuando dentro de uma área um pouco mais biológica, um pouco mais próxima ali do paciente, que vai ter um impacto maior. isso. Eh, e tudo bem, assim, dá para, como de novo, a gente tem, a gente, vou brincar, a gente tem empatia por todos, a gente do nosso lado aqui passa pelos mesmos desafios administrativos. Sim. Grandes organizações têm burocracias, têm tempos que às vezes não respondem ao que está escrito lá no manualzinho, que fala, você citou o Design Sprint, que é uma metodologia que fala de fazer uns ciclos de 5 dias para testar e rodar. Então, às vezes, isso vai falar assim, poxa, mas não consigo fazer isso, reunião diária, as pessoas às vezes não tem nem agenda ou não tem, enfim, a gente Uhum, faz as nossas adaptações, mas se a gente conseguir absorver como a gente disse, o core desses conceitos, essa parte de reconhecer o usuário no centro, de fazer essa delimitação do problema, a gente consegue pegar referenciais que são cabíveis, assim, então são uhum, pertinentes. E até queria trazer uma curiosidade, que você até falou assim, além da área da saúde, onde isso tem atuação. Eu tenho uma pessoa que é colega de faculdade que, e aí eu também fiquei surpresa porque nem eu imaginei esse encaixe para uma metodologia de design e para um designer. Ele trabalha dentro da polícia, agora eu não sei se é civil ou federal, enfim, mas eles têm usado a metodologia de design para investigações. E isso olha até me só, surpreendeu. Então, assim, tem ido em locais e práticas que a gente nem imagina, né. olha aqui. Mas, acho que fala muito sobre tudo isso que a gente tem conversado, né, então esse movimento de delimitação do problema, dessas ferramentas, das entrevistas, de como você faz o desenho da jornada, enfim, a gente fala muito de pesquisas qualitativas, Uhum, a área da saúde está muito acostumada e faz sentido com os ferramentais de pesquisa quantitativa, né? Então, as pessoas às isso. vezes perguntam, qual é o N para testar a eficiência de não sei o que lá. Quando a gente está pensando da nossa perspectiva para o objetivo que a gente quer, né, de projetos, a gente fala muito mais em algo qualitativo. A gente não busca comprovar uma hipótese, mas a gente quer entender e explicar um fenômeno social. A Uhum, gente quer ter acesso às experiências, às interações do problema em detalhe. É algo, como o Ibsen disse, é mais holístico, é mais empírico, quase que entender a natureza humana, porque para a gente desenhar um serviço, um produto, algo que a pessoa vai usar, a gente precisa entender mais esse viés. Então, a gente utiliza muito o ferramental de métodos qualitativos. E aí a gente faz muita coleta de dados, muita observação, muita entrevista. A gente e aí tem várias modalidades de como você faz isso, essa entrevista, essa observação. A gente fala, sei lá, observação participante, shadowing. Então a gente pode ir participar de uma consulta médica e estar perto e vendo
como as pessoas estão interagindo, as Uhum. expressões corporais, e depois de toda essa coleta, a gente faz a compreensão e a sistematização, onde a gente materializa os achados. E aí também acho que tem uma riqueza do design que a gente faz alguns diagramas e alguns mapas muito visuais, porque eles são importantes até para conseguir traduzir para todos os envolvidos o que a gente encontrou. É muito. Uhum. Imagine se eu pegasse uma entrevista, uma transcrição, aquele texto dos achados e desse para as pessoas e falasse, a gente encontrou isso daqui. Então, A- fica a- difícil para a- entender. Até porque os métodos qualitativos também eles trazem diferentes tipos de informação, né, Lu? Isso, O quantitativo, você tem os números e muitas vezes eles são muito objetivos, são diretos a resposta a uma pergunta muito específica. Quando você traz o método qualitativo, ainda mais nos modelos ali de entrevista, que são modelos mais abertos, às vezes você faz uma pergunta e a pessoa, né, aquele entrevistado traz uma gama de informações que aí para você começar a conectar, você usa esses modelos visuais até para ajudar, né, no processo de conexão e é o que você falou de tradução, né, de entendimento para as pessoas que estão fora daquele processo conseguirem ter um pouquinho mais de facilidade, né, na conexão entre os termos, na conexão entre os pontos isso e tudo mesmo. mais. Então, a gente quer tornar esses achados acessíveis. De novo, Uhum, se a gente quer que todo mundo embarque na construção das soluções, a gente precisa, inclusive, que faça parte de todo o processo de descoberta. E aí, tornar isso visual, fazer essa tradução é importante também. Então, e isso é uma facilidade que o designer uhum, carrega da sua formação, né? Então, a gente trabalha a informação também de uma forma bem visual, e aí por isso que saem aqueles mapas bonitos, enfim, e isso encanta também, mas ele tem uma função, né? Ele claro. não Não fica é só beleza no. por beleza, né? Tem Exatamente, uma função, tem que ser funcional, né? Eu acho que esse é o ponto. Tem que ser funcional prioritariamente, mais do que só bonito, né? E exato. E aí, aí, desculpa, pode falar aí, você. não, é só porque eu queria fazer eu só queria colocar ali, você falou um pouquinho do biodesign, né? Então, como mais uma forma, né? Mais uma metodologia que tem se aplicado, que vocês aplicam aí no programa Incube, que trabalha um pouco também desse modelo de intraempreendedorismo, esse modelo de construção de spin-offs aí dentro também do Hospital das Clínicas e tudo mais. E aí eu queria trazer um pouquinho até para o tema base, né, da nossa conversa, assim, para mim parece óbvio, e aí eu tenho uma formação administrativa, né, eu sou administrador de formação. E quando eu comecei a ver a abordagem do design, eu comecei a falar, gente, mas é óbvio, né, se eu quero saber o que a pessoa se eu quero criar um produto para alguém, eu preciso saber o que ela precisa, né? Uhum, Parece um negócio super óbvio, né? E meio que isso foi se perdendo, né? Fala muito de demanda e oferta, tal, mas sempre parece que essa palavra demanda e oferta é uma coisa muito genérica, muito geral, né? E aí você fala um pouquinho, e aí como você traz essa abordagem do design, você começa a individualizar isso um pouco mais, começa a trazer mais informação, qualificar isso melhor. E aí, eu acho que esse talvez seja um dos pontos que hoje tem atribuído tanto o modelo aos processos de inovação. Talvez por essa capacidade de encontrar novos problemas, encontrar, talvez, delimitar novos problemas, transformar eles, então, em oportunidades e aí gerar, talvez, mais valor e, consequentemente, acabar gerando negócio para as empresas. Eu queria, como é que você vê da mesma forma que cresce a inovação nas empresas, tem crescido a adoção do design. É, é lógico isso para você? Você sente isso que é uma coisa lógica? Ou sente que é uma decisão também que é acertada aí das lideranças? Como é que você vê esse processo? acho que lógico, acho que não é, e acho que tudo bem também. Quando a gente pensa agora mais em negócios, né, a gente sempre vê, historicamente, isso muito dentro de práticas e de áreas, de business, né, como você falou, administração, economia, enfim. E aí a gente olhava muito para pesquisas de mercado e outras abordagens que são muito importantes, acho que elas se complementam, não são uma em detrimento da outra, eh, mas acho que essa adoção mais recente do design fala, enfim, também de uma demanda de mercado. A gente Uhum, está de frente de um
mundo muito complexo, com questões muito difíceis de serem resolvidas. Quando a gente fala da área da saúde, pior ainda, tem um conceito para isso que chama wicked problems, que são os problemas perversos, que é aquele típico problema que a gente vê em área de saúde e educação, que você não sabe nem por onde começar, da ansiedade de pensar e falar, não sei nem resolver. Uhum. Então, o design vem muito agregar para tentar enfrentar esse momento, com abordagens e metodologias de base criativa, de base, enfim, que coloca o usuário à frente. Se a gente está olhando do ponto de vista da economia, da administração, a gente fala muito do cliente, não tanto do Uhum. usuário em si, então aí já tem um pouco de diferença das abordagens, mas eu acho que elas se complementam. Então a gente vem tentar também romper alguns paradigmas. Como eu disse, a gente olha de forma multidisciplinar e cada um traz um pouquinho desse repertório para a mesa, para pensar em problemas complexos. Aí a gente está falando de saúde, pensando em desafios de saúde Brasil e, enfim, Brasil é um universo muito grande, a gente fala de Uhum. problemas de acesso, problemas de desigualdade dentro do sistema, uma população que está envelhecendo, com doenças crônicas não transmissíveis, um sistema também que agora está muito em voga falar sobre a sustentabilidade financeira, então até a questão da como fecha a conta. Então são problemas muito difíceis e precisa quase que uma ruptura, uma disrupção mesmo de pensamento, para a gente conseguir parti-lo e ir resolvendo pouco a pouco. Se a gente for olhar do ponto de vista da inovação, a gente pensava há anos, poucos anos atrás até, não muitos anos atrás, a inovação ela era muito ligada, principalmente de ciências da vida, para P&D, para descoberta, para universidade, para laboratório de Uhum. pesquisa, a gente pensava ela muito do ponto de vista de nascimento da tecnologia em si, né? A gente fala até do tech push, né? Então a tecnologia que vem trazer esse mote. Mais recente, na última década, aí a gente tem visto uma inovação baseada na necessidade, no problema, em que a gente Uhum. reverte um pouco esse pensamento e a gente olha muito para a demanda, para o que está faltando, e a partir daí começa a criar uma nova tecnologia, um novo serviço, um novo processo. Então, aí também tem uma influência do design, da difusão dos métodos de design, que é um pouco dessa inversão de pensamento. E aí a inovação tem se apropriado muito disso e tem se beneficiado muito disso. Então, como você disse também, eu não sei dizer por que isso demorou a chegar aqui, mas eu diria que, assim como historicamente a gente tem uma indústria mais tardia, Uhum. a própria formação de design vem para cá um pouco depois, eu acho que esses movimentos sempre vêm com um pouquinho de atraso, porque nascem lá até a gente tomar conhecimento, corpo, e se influenciar, tem talvez um gap aí de uns 10 anos, mas a gente tem sempre também que adaptá-lo à nossa realidade. Então a gente não consegue nem Uhum. beber de uma forma muito crua e purista, e a gente também tem que fazer essa virada. Do ponto de vista até da formação em si, da capacitação de pessoas para essa área, hoje eu vejo muitas pessoas de outras áreas se apropriando desses métodos, até na minha Isso. posição como designer, ou aqui da equipe que a gente tem mais designers, ainda assim é difícil ver designers dentro da saúde trabalhando com esse fim. A gente vê pessoas incorporando o método, mas o próprio designer Estar trazendo o lá, né? método já tem sido mais difícil. Isso tem um pouco a ver com a formação também. A gente tem visto muito recente, grupos de pesquisa e dentro da universidade falando de design para a saúde. Eu tenho tentado acompanhar para ver isso, mas são bem pontuais as iniciativas, elas estão se propagando, mas ainda são muito recentes, comparado com o que a gente conversou um pouco. Então, acho que é um pouco de um movimento meio com várias influências, mas isso é uma boa inferência que eu estou fazendo aqui, de Sim, observação. sim, sim. Mas acho que você já deu argumentos suficientes aqui também para corroborar essa questão do design como uma das bases, tá, de desenvolvimento aí para
a saúde como um todo, né? Então, você falou de empatia, você falou da multidisciplinaridade, você falou da centralidade no ser humano. Quer dizer, são várias questões ali que você traz que eu acho que corroboram bastante talvez essa hipótese inicial que a gente trouxe aqui para discutir de como o design pode fomentar a inovação na área da saúde também, como fomentar também embasar aí a própria atuação dos profissionais de uma forma mais holística, complementar, né, a atuação dos Isso, profissionais de forma mais holística e tudo mais. Eu fico super contente porque esse é um dos trabalhos que a gente tem apostado aqui, né, em cada vez mais a estruturação trazer cada vez mais a matéria design para dentro da Unimed como um todo e trazer nesses modelos de aplicação as adaptações necessárias para a nossa realidade e assim conseguir gerar mais valor para as pessoas que estão ali orbitando aqueles processos, né? Os famosos ali stakeholders, as partes interessadas ali que a gente quer trazer e, consequentemente, o paciente que está na ponta, né? A gente até mesmo como operador de saúde que talvez esteja um pouquinho mais afastado ali do dia a dia do cara ali na ponta, mas né, do paciente na ponta, a gente tem olhado para essas necessidades justamente até para poder desenvolver melhores produtos e serviços para eles. Então, fico super contente de você trazer esse ponto, porque ajuda a gente também aqui do ponto de vista vital, ajuda a gente aí a justificar um pouco dos nossos esforços e investimentos que a gente está trazendo. Ver a evolução do projeto de vocês no hospital também é bastante importante. Hoje vocês estão no quarto batch, né? Já vão para o quarto batch do Incube. Já deu quantos com o apoio pesquisadores de uma já? das Unimedes, então a Unimed é uma boa apostadora do nosso programa, a gente não pode deixar de destacar isso. A gente É o está na pessoal da quarta Unimed Nacional, né? isso, a gente está na quarta edição, com inscrições abertas, então vou fazer aqui também O Jabá. o jabá de se inscrevam. É um programa que tem, como eu disse, a cada ano se aperfeiçoado, iterado, em que a gente aposta nas equipes que tenham projetos e ideias de inovação em saúde. A gente apoia essas equipes, essas pessoas. Tem um time dedicado a isso aqui dentro do hospital, com designers liderando. Em que a gente traz nesse dia a dia, com mais calma do que essa uma horinha que a gente está conversando, os conteúdos e os ferramentais necessários para desenvolver esse projeto com esses ciclos de validação, com esses testes, com esses. Tudo isso que a gente conversou aqui é diluído em 7 meses, mas em 7 meses, que é uma equipe de, assim, precisa de umas 6 horinhas semanais, é puxado, mas para fazer desenvolvimento de projeto a gente precisa separar um tempinho na agenda, Uhum. em que a nossa equipe individualmente acompanha, apoia, dá todas as atividades e consultorias necessárias para esse projeto, quem sabe, impactar pessoas, chegar ao mercado, impactar as áreas que vocês trabalham. E é um programa que a gente se orgulha muito, porque é dentro de um hospital público, ele é gratuito, e tem já em 4 edições trazido bons resultados e impactos. Então, para quem quiser, tiver Ibsen, depois, por favor, compartilha os links de Claro, claro. inscrição, eu mando aqui também. Se tiver alguma dúvida, interesse, a gente está super à disposição. Eu queria muito agradecer o espaço aqui para conversar com vocês. Muito bom, Lu. E eu queria abrir também para perguntas aí do pessoal, quem tem alguma curiosidade, quer fazer alguma pergunta, se ficou alguma pulga atrás da orelha aí na conversa com a Luciana. Fiquem super à vontade de fazer perguntas, tanto pelo chat, ou se quiserem aí, a gente abre a câmera, abre o, o microfone também para vocês. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Fiquem super à vontade. Alguém tem alguma perguntinha? Alguém quer comentar algo? Quer reforçar alguma coisa com base na experiência que vocês estão tendo aí no dia a dia? Isso. Se tiver também alguma coisa para o futuro, a gente deixa os contatos também, não tem problema. Às vezes a dúvida não vem na hora, vem depois, né? É, alguém quer aproveitar aí a oportunidade? Não?
todo mundo satisfeito? Foi claro o suficiente aqui a discussão? É isso? Não, ótimo. É isso. Fiquem, de novo, mais uma vez, fiquem super à vontade, tanto a gente aqui na Vital quanto a Luciana. A gente pode tanto fazer a ponte depois com a Luciana, mas também a gente aqui na Vital tem estudado muito sobre o tema. A gente tem. Bom, eu tive bastante experiência aí com o time, conheço a Luciana de um tempo aí, e a gente trabalhou junto, então aprendi muito com ela, com a Evelyn também, então, que está ainda na equipe aí do Inova HC também, na equipe do hospital. São profissionais, assim, exemplares do ponto de vista de, no design mesmo, assim, trazem muito, muito, muito conhecimento. Então, aprendi bastante com elas, então eu posso me arriscar a responder algumas coisinhas, mas se eu não tiver, com certeza eu vou pedir ajuda às especialistas aqui, com certeza a Luciana vai ter um tempinho para ajudar. Mais uma vez agradeço, Lu, pelo seu tempo. Espero Eu que ter, agradeço pelo convite, Ibsen. Sempre bom revê-lo e ainda mais nessa essa transformação aí que a gente está passando, né? com certeza. Então agradeço, Lu, agradeço de novo aí, ficar o convite, portanto, para visitar a gente aqui na Vital, para trocar ideias, para a gente poder fazer coisas juntos. Já reforço aqui o convite. E tem uma gama aí de oportunidades para a gente poder retomar os trabalhos também em conjunto. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente aqui nessa mais uma live da Vital. Se tiverem perguntas, façam. Estamos por aqui. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma Obrigada, vez. gente. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa Tchau, semana. tchau. Boa tarde.